Boas, moçada, bem-vindos a mais um Circulando, aqui pelo Joinville 360, o portal que mais cresce, o mais clean, o mais moderno, o mais cheio de notícias para você, a informação sobre todos os ângulos. Comigo hoje, o vereador joinvilense Érico Vinícius Pereira. Boa tarde, boa noite, bom dia. Não temos horário aqui, doutor. É isso aí, muito obrigado, Hugo, pelo convite, pela oportunidade de vir aqui falar um pouquinho de mim, para que mais e mais pessoas conheçam aí esse cidadão que quer fazer a diferença aí, não só aqui na cidade de Joinville, mas por que Isso não no aí é nosso um assunto para país? daqui a pouco, né? Mas tudo bem, eu só quero saber uma coisa, que história é essa de Savege, de Baturité, que tu fica falando aqui em off, que não, a gente se conhece há tempo, então. Hugo, realmente eu ouço falar de você há Ah, tá. muito tempo. Eu tenho outros dois irmãos mais velhos e eles sempre saíam e meus pais sempre fizeram que a gente tivesse junto, né? Sim. Então eu era aquele cara chatinho que acompanhava os irmãos mais velhos por onde eles iam. E você tem quase a idade do meu irmão, então é de lá que eu ouvia já falar do Hugo, né? As O histórias. comunicador e as grandes histórias. E Não é uma que nem o pessoa Roger que fala que eu fantástica. toquei na Santa Ceia, não, né? Não. Porque o Nós Roger às vezes somos um sai pouco dessa. mais novos, Um nós somos pouco um mais pouco mais novos, com novos, certeza. Meu amigo, joinvilense mesmo, Isso, daqui de Joinville, nascido no Floresta, que pega os arcos, que pega os arcos, a come bike, cuca, a zica, a zica, a zica. come cuca. Isso, na época da Lojas Mai, antiga Lojas Mai, onde a gente Isso. teve uma parceria público-privada ali por um tempo, que era aquela Do Lorival e pista, companhia, né? isso, aquela pista de bicicross. Hoje Sim. a 1001 tá ali naquele terreno. Em frente a o Floresta, a sociedade. Isso, a sociedade, a antiga sociedade Exato, ali tem uma Floresta. pista de bicicross De mesmo. bicicross. Essa ali foi a gente que fez, a gente corria de bicicross, e aí surgiu a oportunidade de juntar, né, as duas coisas, ou seja, oferecer à comunidade uma diversão, um espaço de esporte, lazer, e ela sim naturalmente trazer o negócio para Lojas Mai. Ali começou então o teu contato com o público, com o povo. O povo pode, É, pode dizer né? que sim, pode se dizer No que sim. colégio tu já era meio ativista político, não? Anarquista? Eu não, muito pelo contrário, eu sempre fui defensor ali de todos. Na verdade, eu me dei sempre muito bem com quase todo mundo, né? É difícil as pessoas com quais eu não me identificava, não me dava bem. Talvez até por uma característica de necessidade de relacionamento para a gente conseguir fazer bonito no colégio, né? Com certeza. Passar, ter as boas notas, porque quem não cola não sai da escola, não é isso? A gente teve umas histórias bem parecidas. Você está no segundo mandato de vereador. Como é que surgiu essa história, então, já que você veio com essa vertente desde jovem? Isso foi naturalmente, então, surgindo em ti, a vontade de ser vereador, Hugo, representar o povo. tu me conhece um pouco da família ali, então tu sabe que a gente fazia muito esporte, pegava onda, essa coisa toda, É, e eu jamais imaginei fazer direito, né? Usar gravata, terno, falava, não, isso não é para mim. E o que eu queria era ser piloto de carro. Então, só que as coisas vão acontecendo, não tinha era fã do recurso Senna, para do isso, pô, Piquet, de não é? quem? Ayrton, com certeza, da época do Piquet, né? Sim. Acompanhei Piquet sim, e aí depois com Ayrton Senna. Então, Aí aflorou, né? infelizmente, não, mas antes já, né? Isso já vinha de antes. A questão toda eu realmente fiz vestibular para arquitetura, fiz vestibular para administração, lá em Florianópolis, fiz vestibular para odontologia. Então tu vê que eu estava bem perdido, né? E Totalmente, aí, né? eu Tem que fazer um fui teste vocacional, né? exatamente isso. Foi num teste vocacional que eu fui para aqui eu fiz o positivo e aí não passei. E aí minha mãe falou: "Poxa, tem um terceiro milênio lá em Curitiba. Vamos para lá, Eric, vamos fazer essa experiência e tal para ver se tu consegue surpreender aí." E aí lá teve a oferta de um teste vocacional dentro do terceiro milênio. Fazendo o teste vocacional, a psicóloga falou: "A tua área é direito." Eu falei: "Eu não acredito, né? Eu nunca, não pode ser." Mas enfim, fiz, me inscrevi aí para a FURB, e aí passei. No que passei, eu falei: "Poxa, coisa de Deus, né?" Meu irmão Gustavo fazia faculdade de medicina lá, então parece que juntou as coisas. Eu falei: "Não, Deus está falando comigo, é para mim fazer." Na faculdade de Direito, eu entendi que eu tinha que talvez trabalhar nessa área, mas não como advogado, talvez, não como juiz, porque a legislação me deixava muito indignado.
muito indignado, muitas coisas que não fechavam. E ali eu comecei a entender um pouquinho do quanto muito importante era tu se relacionar com quem decide, que eram os juízes, desembargadores, e só que na época não se falava dos ministros do Supremo Tribunal Eles eram Federal. mais isentos, mais, né? Era mais velado essa coisa Exato. toda, né? Nós não tínhamos Não acesso, davam palestras, não viajavam, não falavam com não eram políticos. ativistas políticos, né? E então, enfim, lá nasceu essa situação. Trabalhei no Fórum, na Justiça Federal, e só que antes de sair, eu recebi um convite para ir trabalhar numa empresa em Jaraguá do Sul, na qual eu fui, na qual eu devo muito a quem me convidou. Tive muito curso, desenvolvimento, fui trabalhar como vendedor trainee. Depois eu tive uma oportunidade na Marisol também. Antiga, né? Já fechou? A Marisol continua Nativa? tá nativa, trabalhando firme e forte. Já foi uma empresa muito maior, já teve um potencial muito maior, né? Mas ela continua assim entregando um produto de qualidade, que foi o que ela sempre teve. E eu trabalhei lá dentro das franquias da Lilica e Tigua. Eram duas marcas da Marisol, marcas infantis. Sim, infantis. Ali patrocinavam os programas do domingo à tarde na Globo, chegaram a patrocinar. Sim. Junto com a Malve e tal. A marca é muito forte. Exato. Ela tem uma força, uma expressão muito grande sobre Sendonini, da família toda ali, né? Do Juliano, ali, do Jorge. Então, assim, eu sempre me dei muito bem com eles, são pessoas fantásticas. E ali eu me desenvolvi também bastante. Mas juntamente com isso, eu acabei adquirindo aqui em Joinville, junto com meu pai e com a minha mãe, a cantina Dom Bruno, o Castelinho. Então eu trabalhava lá e nós tínhamos aqui o Castelinho, onde eu queria que a minha mãe, que se dedicou sempre para os filhos, voltasse aí a trabalhar, né? Estar no meio profissional. Afinal de contas, os filhos saem aí. Fica a história Comida italiana? do ninho vazio, Ela como uma boa cozinheira também e tal, então eu achei que ali seria uma boa oportunidade. Uma família portuguesa cozinhando comida italiana. Olha, vou te confundir um pouquinho mais, eu acho que a família, ela é alemã, né? Pereira é português, né? 75% alemã. Alemã. Porque a mãe do meu pai é Mai, e por parte da minha mãe nós temos Dering e Bruntz também. Então aqui o hotel, aqui próximo ao Hotel Ideal, ali na Jerônimo Coelho, era do meu avô. Então tem uma história aí com o Joinville bem bacana. Mas as coisas tem ciclos, né? E eu sei que nessa história toda, eu fui para o setor privado, saí ali da dominação do legislativo, ou seja, do judiciário, onde a gente estava, onde eu trabalhei na Justiça Federal e no Fórum também, e aquilo tudo me indignou um pouquinho, sabe? E aquilo ficou, mas eu fui para o setor privado e as coisas foram caminhando até que em 2015, 2016, um auge de crise ali, eu resolvi ir para a rua numa manifestação que teve aqui na praça, e a partir dali eu fui lá, ajudei a pagar o caminhão, né, com um pouquinho, claro, R$10, acho que todo mundo estava pedindo lá um pouquinho, puder ajudar 5, 10, 20 reais, 100 reais. E ali começou a história? Ali eu me coloquei à disposição para poder ajudar. E a partir dali começamos a fazer as manifestações, os encontros no meu restaurante ali, e aí as coisas foram acontecendo. Tomando corpo, né? Tomando corpo. Em 2018, fui candidato a deputado federal. Já era PL? Pelo Partido Novo. Desculpa. Partido Novo, não, sem problema. Acho que são dois partidos. É que é projeto de lei que eu quero falar contigo, já estou com o PL na cabeça. Não, mas eu acho que são partidos que dividem, né, as mesmas intenções. Exato. Partidos são feitos de pessoas, a gente tem que reconhecer isso e saber diferenciar isso também do próprio instituto do partido e tal. Eu acho que a grande sacada do partido é ele saber manter os seus posicionamentos. Então, de repente, políticos que começam a divergir, eu acho que o partido tem que ter força suficiente para chamar o político e falar, olha, desculpa, mas tu está desviando dos nossos princípios e valores, ou tu continua com a gente, ou então busca o teu caminho em outro lugar. O Novo 100% é direita ou é centro-direita? Ou... Eu não gosto de dizer, né, das extremidades. Exato. Eu acho que as extremidades não se conversam. E a partir do momento que tu não se conversa, a atitude chega a ser até muito parecida.
O Partido Novo, eu diria para ti que é um centro-direita. É um partido que tem princípios de direita muito fortes, muito bem Deus, Pátria, posicionados. Família, Liberdade. Eu diria que a questão da economia. Economia. Nós temos que ter essa questão da economia muito bem definida, né? Tentar fazer com que o Estado seja eficiente na sua essência, consiga entregar, mas deixa o dinheiro na mão das pessoas. Eles são quem mais sabe o que é melhor para eles. O Estado, dizer que o Estado vai gerir a tua vida, eu acho que esse é um dos grandes erros que a esquerda tanto gosta de enfatizar. Depois, o Estado ser o provedor, isso está errado. A pessoa tem Não, que né? ter... Tem que ensinar a pescar, Tem né? que Em vez de ensinar dar a o peixe, pescar. né? Então, começa nessa linha, sabe? Essa linha é muito forte mesmo. E assim, qualquer partido que não souber dialogar, ele vai ser escanteado. Nós temos que entender que nós temos aqui regras, né? Tem eu não gosto muito de usar essa expressão jogo, mas é um jogo, né? É um tabuleiro ali, e ali existe a necessidade do diálogo e da conversa para a gente poder evoluir, né? Não tem uma única figura central, o Partido Novo, né? Como fala o Tarcísio em relação ao PT, que está há 40 anos aí no mercado, digamos, e só criou uma pessoa, né? Ele não deixou ninguém se criar, né? Eu acredito que o Partido Novo Dá força para todo mundo. dá força para todo mundo, tem seus princípios e valores enfatizados, né? Essa é uma diferença que o partido tem, é um partido em pleno desenvolvimento também, né? Quando a gente é pequeno, a gente sonha com os heróis, depois a gente vê que os heróis não são bem heróis, que eles também podem errar, né? Mas sempre seguido de princípios e valores. O Partido Novo tem só o prefeito de Joinville? Não, nós temos vários outros prefeitos. Já tem outros? Sim. Mas foi o primeiro, o Adriano. Hoje o Adriano foi o primeiro. O primeiro do partido, né? No Brasil. Que entrou como candidato do Novo. Que entrou em chapa pura. Né? Isso. Entrou ele, não coligado, ele né? e a Rejane, não coligado, e nós, vereadores. Então, esse foi um grande ganho, porque em 2018 nós tivemos essa... em 2018 ninguém acreditava que a gente ia conseguir colocar um deputado federal. Então, ali... Quem foi? O Gilson Marques. O Gilson Marques, tá. De Pomerode. Então, um grande candidato. É primo de uma amiga nossa, né? Hoje deputado, né? Então, é considerado um dos melhores deputados do Brasil também. É um deputado muito atuante, talvez um remédio amargo para a política. Fala bastante, para a política que nós estamos passando. Bem ativo. Um tanto radical, ele que tem aquela frase típica do imposto é roubo, né? E assim por diante, mas se faz necessário. O momento é um momento de termos pessoas combatíveis, principalmente quando a gente fala de um governo federal que eu não tenho, aqui eu não tenho nem dúvida de falar isso, é ineficiente. O nosso país é ineficiente, infelizmente. É com muita tristeza que eu falo isso. Mal gerido, né? Mas em geral, né? Eu digo hoje que deputados federais, eles perdem aí 90% do tempo deles, se não mais, discutindo emendas parlamentares. Dinheiro que já deveria ficar aqui, nos municípios, ou nos estados, pelo menos, mas não ir para Brasília, né? Então, nós temos uma mangueira aí, longa, lá no final eu preciso fornecer a água, mas ela tem muitos furos no meio, onde faz com que a pressão que tu coloque aqui chega lá no final gotejando. E já estão fazendo o trabalho do legislativo em outro segmento, né? Em outro poder. Em outra esfera, em outro poder. Isso é triste, cara. Não há uma divisão de poderes, né? Essa questão é a questão dos deputados, que eu digo assim, eu não posso generalizar, mas infelizmente está confuso o trabalho deles. Eu acho que não estão entendendo o que precisam fazer. Eu, como candidato, né, se um dia for me colocar à disposição, acho que a primeira coisa que deveria fazer um candidato a deputado, um senador, é buscar assim os problemas do judiciário, né? Tem gente boa no judiciário também, mas eles seguem regras. Então vamos tentar entender quais são os problemas que estão sendo enfrentados ali, para aí nós tentarmos mudar as nossas regras. Hoje nós temos vários problemas aqui na cidade, que tem problemas aí pesados, inclusive, que dependem de lei federal, fogem da nossa mão. Eu nunca imaginei, uma coisa que eu falava assim, não, vereador eu não quero ser, porque ele sofre as consequências de um sistema ruim. E hoje eu estou como vereador. Mas tudo começa na vereança. Tudo começa
por baixo, né? Na política seria o natural, Exato. né? Porém, quando eu fui candidato em 2018, tentando compreender o partido e vendo aquela coisa toda, nós tivemos êxito. Graças a um trabalho sério, muito trabalho, tivemos êxito, conseguimos colocar o Gilson Marques lá. Então, isso me deu uma apimentada e falou, peraí, se nós temos essa condição de chegar, eu acho que lá na frente eu vou de novo. E aí veio a próxima campanha, veio o prefeito, a possibilidade do candidato Adriano Silva, e fui conversar com ele, ele já tinha a intenção de estar com a Rejane para vice, e ele falou, olha, mas eu preciso de ti na Câmara, Érico. Nós temos que trabalhar junto aí para conseguir esse feito. E foi onde eu me lancei como candidato a vereador, o Novo aceitou e a gente está aí desde então. 2 perguntas. O teu chefe de cidade, o teu prefeito, o nosso prefeito, ele completa o mandato? E segundo, você já deu a deixa, vai ser candidato, vai colocar à disposição do partido tua candidatura para estadual, que seria, né, o próximo passo? Vamos lá. Primeiro, acho que o prefeito é que tem que decidir sobre essa Muita questão. gente comentou nas eleições, mas ele não vai chegar, ele não vai ficar, ele vai sair. Né? Tem aquelas coisas que a gente comenta quando em época de eleição, né? Sim. Ele, eu acho que ele é quem vai acabar decidindo isso, né? O partido tem influência, sim, né? Principalmente em abrir a porta para, né? Dizer, não, peraí, nós queremos você como candidato. E aí cabe a ele decidir. Ele é uma pessoa muito coerente, aqui a gente percebe uma emoção muito grande, um prazer muito grande em trabalhar por Joinville. Então essa informação eu hoje vou ficar devendo. Eu não consigo entregar essa informação porque eu não a tenho. Né? Porque ele está em todas as pesquisas, acho que você já viu isso, né? Sim. Ele é candidato, né? Naturalmente ele é candidato. As pesquisas já colocam você ali, o teu nome, né? Como participante a governador do estado, é sinal que algo está surgindo no ar, né? Estamos falando da maior cidade do estado. Né? Já teve vários governadores, né? Isso, o prefeito bem avaliado, né? Se reelegeu com 70 e poucos %, né? Eu chegar aqui, né, e falar para ti que ele não é candidato, talvez eu tá sendo coerente. não estou sendo coerente, né? Agora dizer que realmente ele vai ser, eu tenho alguma decisão, não existe decisão nenhuma. Existe sim uma discussão, ele sempre foi muito coerente, sempre quis terminar o que começava. Então é muito provável que ele venha... Isso vai ser uma discussão junto com o partido. Com o partido. Né? Vai ser uma discussão junto com o partido, que não está decidido ainda. Mas é um prefeito que está fazendo a diferença aí e sempre com muita questão técnica. Né? A gente ficou muito claro isso para nós, que se colocar técnicos nos lugares certos, a gente consegue ter uma resposta. Mesmo sofrendo as consequências de uma legislação ruim. Tá? Ainda estamos conseguindo gerar um certo resultado. Eu, aqui em Joinville, isso fica aí como uma curiosidade, né? Mas em 2000, ali, quando eu comecei a me envolver com política e tal, eu vi na época da gestão do Udo empréstimos, né? Manchete emprestando e tal. Falei, porra, por quê? Né? E aí, sabendo o Udo, gestor, por que Joinville empresta dinheiro para fazer pavimentação? E Joinville é a cidade mais rica do estado de Santa Catarina. Se isso acontece com Joinville, tu imagina o restante. Se Joinville é a cidade mais rica, acontece isso, qual é o erro? Então, na época eu tinha uma certa proximidade, né? E aí eu fui buscar essas informações também, é tudo público, mas fui discutir com outra pessoa também no meio. E foi onde eu cheguei na conclusão e soube que nós tínhamos uma coisa chamada Hospital Municipal São José, onde ele gera um custo muito grande para a saúde de Joinville mas que não é responsabilidade direta do município, não deveria ser, porque a saúde, ela é a saúde primária, vamos dizer, tem a média e alta complexidade, né? A saúde básica de postos de saúde é responsabilidade do município, a gestão compartilhada com projetos de governo, tanto federal como estadual.
mas a questão da saúde de média e alta complexidade, ela é responsabilidade do governo do estado e também conveniada com o governo federal, mas não é do município. Então hoje o nosso Hospital Municipal São José, ele consome, né, algo, vamos falar aqui em macro, tá? Mais de 300 milhões por ano. Tá? Esse número, Para manter, né? eu fiquei agora de atualizar ele, tá? Parece que está próximo de 350 milhões por ano, que sai dos cofres do município de Joinville? Carteira do município de Joinville. Sim. E isso não deveria sair da carteira do município de Joinville. Isso é do estado. Florianópolis, por exemplo, tem 5 hospitais estaduais, né? Então, meu sonho é conseguir fazer com que essa conta, mas aí alguns vereadores inclusive estão falando que mas o governador do estado aceita todo o hospital e tal, enfim, mas o meu desejo é que esse hospital fosse para o estado, né? Aí nós vamos ter aí um orçamento de mais ou menos 300 milhões, um recurso de 300 milhões para alocar para outras obras, né? Para rua, para pavimentações, para melhorar ainda mais a questão primária da saúde, né? Para reforçar a questão da segurança, né? Que também é do estado, mas hoje nós temos bons números aqui, a nossa equipe técnica de força de segurança é excelente, não podemos jamais falar que não é, mas a gente observa que hoje nas grandes cidades está havendo uma migração de responsabilidade na questão da segurança. A gente assiste São Paulo, eu estive lá em São Paulo vendo a Guarda Municipal de São Paulo também, a Força, como eles têm ampliado isso, né? Então é uma tendência, eu estou vendo que está vindo uma tendência natural aí do fortalecimento das cidades maiores que têm condição de ter uma guarda própria, né? Em prol da segurança que deveria ser do Estado, a Polícia Militar e a Polícia Civil, né? E agora completa a pergunta, e o Érico, como é que fica nessa? Assim, eu tenho... Nas próximas eleições. Eu estou, sim, eu tenho que dizer, eu não gosto muito de ficar dizendo que eu estou à disposição, né? Mas nesse caso eu preciso falar isso, por quê? Porque quem vai definir vai ser o meu partido, né? Então hoje eu tenho certeza que eu estou preparado para isso, para o desafio que vier para mim, eu estou preparado, seja ele como estadual, federal, senador, eu estou me colocando à disposição do meu partido para essas 3 vagas, né? E de forma preparada e tenho certeza que estruturada. A questão agora eu vou precisar sim, assim como eu falei antes do prefeito, é o partido que vai decidir sobre essa questão. Em relação à Câmara de Vereadores, em relação à Prefeitura, esse dilema que está acontecendo aí das novas vagas que o prefeito quer colocar, novas funções remuneradas e tal, como se coloca um novo? É lógico que vocês são do partido dele, vocês vão apoiar, mas como você enxerga o que está acontecendo nessa área? Hugo, é um tema bem delicado, nós ainda vamos votar ele e tudo mais, mas é muito oportuno, tá? Então, obrigado pela pergunta até. O Partido Novo é um partido que entende que o Estado tem que ser reduzido, né? Tem que ser menor, o custo do Estado, o peso do Estado tem que ser menor na ponta. E aí ele encaixa muito com isso que eu acabei de falar para você, sobre a questão do Hospital Municipal São José, por exemplo, né? Um dos exemplos. Se fizer uma analogia hoje, a gente tem mais ou menos 1.500 funcionários públicos ali no Hospital Municipal São José, que poderiam estar alocados, por exemplo, em postos de saúde e em outras áreas do município. Então, tu consegue entender que existe uma compensação aí, né? A saúde de Joinville é excelente, não estou falando nada contra os funcionários públicos do Hospital Municipal São José, muito pelo contrário, é um hospital exemplo, Exato, referência no Brasil. O regional também, né? Outro, sim, na cardiologia, né? Passou por isso? Passei lá. Passou lá. As Safenas eu fiz lá. Então, nossa, nós somos referência em mais de 7 especialidades no Hospital Municipal São José. São José. Então, trauma é o forte, né? Trauma também, trauma, neuro, né? Neuro, então, São 7 que tu falou, né? Sim, então assim, mas vamos, câncer, sabe, são várias. Oncologia, mas vamos pensar o seguinte, eu estou falando aqui da necessidade financeira de Joinville, né? Então eu fui procurar o problema, qual era o problema? O problema é que a gente investe bastante em saúde, que seria a responsabilidade de quem? Do Estado e do governo federal. E que a Joinville, por responsabilidade, assumiu para si.
Então essa é uma situação. A outra pergunta vem em torno de, poxa, e essa reforma administrativa? Que vai dar tanto cargo e tal, coisa assim. Então eu comecei a fazer um estudo em cima, porque uma coisa é a seguinte, tu imagina o prefeito, quantas secretarias ele tem abaixo dele e o que tudo ele precisa cuidar. Eu, como vereador, preciso entender a responsabilidade do prefeito, preciso entender o contexto todo e preciso fiscalizar. Agora, o que eu fiz em cima disso? Fui buscar dados para tentar entender, peraí, porque agora está polêmica forte no governo federal, Exato. né? Eles com uma responsabilidade fiscal, querendo ampliar número de funcionários públicos, de alto escalão, de baixo escalão, enfim. A gente vê uma festa acontecendo, o número de ministérios. Então, aí tu vai dizer, pô, Érico, mas tu está divergindo do que os teus deputados estão brigando lá no governo federal. Por quê? Porque, de repente, aqui no município, o governo do Novo está querendo fazer uma reforma administrativa para ampliar alguns cargos, gratificar outros, valorizar funcionário público, né? Então, entendendo esse contexto todo, grande parte da reforma está vindo na educação, né? Para mais reconhecimento de professores. Depois, dentro das estruturas que nós temos hoje, nós precisamos ampliar algumas partes, principalmente na questão da engenharia, da ponta de obras. Por exemplo, hoje nós temos uma ponte, a ponte Joinville ali, ela está saindo dos dois lados, duas cabeceiras. Hoje existe um engenheiro de uma ponta, que fica lá como fiscal, o engenheiro da prefeitura, e na outra ponta tem mais um engenheiro da prefeitura lá que fica como fiscal. Eles estão, essa empresa, essa ponte, essa estrutura toda, ela é tão grande, se eu não me engano, são mais de 7 pontos que eles têm de trabalhos, né? O que eu quero dizer eles têm lá o espaço da engenharia, eles têm o espaço, por exemplo, a quantidade, o volume de concreto que vai ser movimentado nessa ponte é um negócio absurdo, tá? Isso tudo depende de fiscalização também. Se a prefeitura deixar solto, é muito provável que possa acontecer de repente que nem uma criança. Às vezes a criança fica muito livre, daqui a pouco ela não vai fazer o dever de casa. Então é importante que a prefeitura tenha essa estrutura para estar cuidando. Depois foi feita uma licitação, né? E essa empresa tem que cumprir, né? Tem que cumprir, tem que cumprir. Porque tem empresas que fazem isso, mas chega um certo momento, precisam de um adendo, né? De um ativo, né? Meu pai falava, no mínimo tu tem que entregar as notas, né? Mas se a minha mãe não puxasse a minha orelha também, de vez em quando a nota vinha abaixo. Então, é isso que a gente tem que tá de olho e tem que estar gerindo. E essa qualidade a gente percebe dentro da prefeitura e essa pressão em cima para que as coisas aconteçam. Então, eu constatei que existe sim algumas secretarias que estão tendo necessidade de colocar alguns cargos, tem necessidade dentro da CEINFRA, por exemplo, hoje tem mais de 3 pontes para saírem aí na frente, e o secretário falou, olha, eu preciso ter estrutura, se eu não tiver estrutura, eu vou segurar até terminar outra para depois a gente botar para frente. É fiscalizar, né, Érico? É fiscalizar, acompanhar, mas nós temos, por exemplo, projetos sendo terceirizados para a gente poder ter projetos na mão, e muitas vezes falta estrutura. Isso não é uma coisa de uma hora para outra, né? Isso vem de bastante tempo. Então, eu fazendo uma análise disso tudo, Hugo, eu entendi que eu preciso confiar no prefeito Adriano, na gestão dele, que vem fazendo com excelência, vem entregando na ponta, e isso me dá condição de dizer assim, não, peraí, eu vou avaliar o macro, avaliei números com outras cidades, por exemplo. Agora, Blumenau, por exemplo. Blumenau acabou de fazer uma reforma também. Nós temos secretários aqui ganhando em torno de R$16 mil. Lá em Blumenau, que é uma prefeitura de direita, do PL, os secretários lá, e tem metade do tamanho de Joinville, ganham R$25 mil. Né? Eu estou falando de números macros, assim, aproximados. Sim, exato, tá? Talvez seja 26, 24, mas em torno de R$25 mil. Eu preciso fazer com que esses profissionais, além de se doarem, porque é uma doação, é um trabalho realmente de muita dedicação,
mas pelo menos tem uma condição mínima ali de Uma receber remuneração, uma né? remuneração que seja compatível. Uma demanda que veio do secretário justamente da CEINFRA, ele reclamou muito que ele tem perdido muitos engenheiros para o mercado. Então o mercado privado tá levando os engenheiros. Então ele está construindo uma base, uma estrutura para poder fazer, e ele está perdendo toda hora engenheiros aí para o mercado. São dificuldades. E tu pega uma pessoa de fora, cru, é difícil. Até tu fazer ele entender o contexto, pegar ritmo, leva muito tempo. E na prefeitura o tempo é contado, né? E tu tem que imaginar que o povo em si que votou em vocês, o povo tá sendo maltratado com esse governo federal em relação à alimentação, em relação a tudo. Você sabe tudo, aluguel. Então, quando vem uma reforma dessa, o povo, pô, mas o meu salário não aumentou, entendeu? É essas coisas que, né, que o povo teme, que o povo fica às vezes chateado, mas que você falando é necessário, né? Hugo, eu não tenho dúvida disso, tá? Politicamente falando, se eu estivesse só por uma questão política, eu jamais apoiaria essa reforma. Porque nós estamos caindo numa crise bem significativa. O próximo ano tende a ser um ano mais difícil ainda. A irresponsabilidade fiscal do governo federal vai gerar isso, gera inflação. E a inflação é o vilão dos mais pobres, dos mais humildes, da classe média. O povo que eles defendem, que na real não defendem. Quer defender eles, tenha responsabilidade fiscal. Exato. E cuide da questão inflacionária. Economize, né, cara? Fazendo isso, nós vamos dar um grande passo, né? Nós não estamos nem falando de corrupção e roubo, né? Porque é uma marca deles. Não tenho como dizer que não. E aí nós temos um assunto aí para, de repente, alguns podcasts aqui para a gente poder conversar. Mas então, compreendendo isso, como eu falei para você, eu tive, na hora que veio para mim, no primeiro momento foi, opa, peraí, repúdio, isso não tem nada a ver comigo. Nós temos que diminuir a máquina e fazer a coisa andar. Vocês têm que votar, né? É vocês que vão autorizar ou não. Exatamente isso. Então, aí eu comecei a buscar outros números também. Por exemplo, a relação de número de habitantes por funcionários públicos. Qual é essa relação? Qual é esse número mágico? Né? Eu, como gestor, eu preciso ter isso na mão. Mas quanto que tem de funcionário comissionado para outros? Para funcionários públicos versus comissionados? Qual é a relação PIB, né? PIB versus funcionários públicos. Isso a gente precisa avaliar. E avaliando isso tudo, e aquela questão do São José, do peso, eu consegui compreender que há necessidade, sim, de uma reforma administrativa. Se tem um outro detalhe a ser questionado, pode haver. Mas, num contexto geral, Hugo, vai ser muito pesado, vou ser muito cobrado, já tem algumas pessoas cobrando, mas nós temos que pensar com responsabilidade. Eu entrei ali porque as pessoas confiam em mim e para a gente conseguir realmente entregar lá na ponta. Nós temos que ser eficiente e continuar sendo esse exemplo para o Brasil. Joinville hoje é um exemplo para o Brasil. É que você representa aqueles que votaram em você. Joinville, imagina se faz uma transição. Assim, imagina se pega Joinville, se o Brasil fosse gerido igual o Joinville. Nós hoje estaríamos entre as 5 melhores países né, do mundo. Então, é só nós fazermos essa relação que a gente vai perceber. Nós não estamos ligados a nenhum tipo de corrupção. Joinville, né, tem feito um trabalho de excelência. Eu não estou falando só esse governo, estou falando que Joinville, no contexto geral, sempre teve eficiência. Né? É onde eu queria chegar, porque na contramão do governo federal tem os governos estaduais. Jorginho Melo é um exemplo, Tarcísio é outro exemplo, o próprio Ratinho aqui no Paraná, onde eles sabem gerir o dinheiro do Estado. Tem o Caiado, tem o Caiado, Zema, né? Todos os partidos, desculpa, mas sim, de direita, acredito eu. Né? Então todos estão trabalhando com o dinheiro que tem. Até o Tarcísio já aumentou até o salário mínimo para 1.800. Aumentou 20% a mais. Quer dizer, se eles têm dinheiro, por que o governo federal, que arrecada quase 2 trilhões, não consegue gerir esse país, cara? É muito triste, tá? Primeiro que a questão do pacto federativo no Brasil tem falhas. Exato. A representatividade do Nordeste, né, do Norte, com relação ao Sudeste e Sul, eu acho que aí tem um descompasso muito grande.
né? É bem complicado isso. Eu defendi sempre a questão da reforma do Pacto Federativo, onde o dinheiro precisa ficar nas cidades, precisa ficar nos estados, né? E depois vai para frente. Se você recordar, eu vou inclusive, já estou terminando um vídeo sobre isso, onde a gente fala, vamos falar para os jovens, né? Nossa, eu sou de 76, mas vamos falar para os jovens, vamos falar aí, a partir do ano 2000. Né? Que hoje em dia tu fala com gente, as pessoas falam que nasceram em 2001, 2005, eu falo, meu, é estranho, né? Mas essas pessoas, vamos falar de 2000 para cá, quanto tempo a esquerda gerenciou o Brasil e quanto tempo a direita gerenciou e quanto tempo o centro gerenciou? A direita só 4 anos, né? Pronto. A esquerda, O talvez. resto era tudo esquerda. A esquerda Fernando mais Henrique, 4, todos, Fernando Henrique e o Temer. O Collor. Né? Depois foi PT, depois foi a esquerda. E aonde que nós estamos? E o Lula até agora continua gerando esperança, dizendo para eles que ele vai tirar o pessoal da pobreza, que vai levar água. É o mesmo assunto há 40 anos, a mesma narrativa. Então, E só para completar o que estava falando em termos do que vem para cada estado, de R$100 que o nosso estado manda para Brasília, 20 retorna. O Maranhão de 100, 60 retorna para eles. E além do mais, eles têm mais Bolsa Família do que pessoas com carteira assinada. Entendeu? Então, pô, se o Sul é o teu país ou não? Lembra daquela historinha de Sul é meu país? Viu alguma foto minha lá, é isso? Não sei, tu tem essa foto, não? Eu tenho guardado as 7 chaves. Ah, tá. Mas Hugo, tu seria a favor? Eu fiz, São Paulo para baixo? Eu fiz eu ajudei o movimento na época, né? Me envolvi um pouquinho, com o intuito de demonstrar a Brasília que existia uma insatisfação. Então, todo movimento que tu pode gerar uma insatisfação, eu acho que é interessante. A gente precisa se movimentar agora. Exato. Hugo, se nós não nos movimentarmos agora, nós vamos ser calados rapidamente. Já estamos se sentindo nós, calados. os nossos filhos, né? Nossos filhos, enfim, netos. A forma como o presidente tem demonstrado, eles não querem uma democracia aqui, Hugo. Claro que não. Ele, a partir do momento em que ele fala declaradamente que o ministro Dino, né, Flávio Dino, é comunista, e aí ele com felicidade, batendo na mesa, dizendo, agora nós temos um ministro comunista lá dentro, isso demonstra para onde ele quer levar o nosso país. Quando ele vai à China e pede ao presidente, regulamentar, né, por as favor, redes sociais, né? Ele está fazendo isso, não sou eu que estou falando, pelo amor de Deus, né? A Mas mídia quando tá ele aí, chama, né? quando ele chama a responsabilidade assim, pelo amor de Deus, traga alguém, algum técnico teu lá para o Brasil para me mostrar como eu devo fazer, né? Eu acho que eu não preciso mais falar nada, né? É só a gente olhar os fatos, olhar os atos, que a gente vai conseguir entender. As atitudes do Supremo. O Supremo jamais poderia se influenciar da política ou estar envolvido na política. Quando a gente vê possibilidades de decisões, desde quando eu entrei lá na Faculdade de Direito, uma das coisas mais fortes que se falava é dos impedimentos. Né? Que você não... Ativismo político não pode existir nunca. Não, nenhum parente teu, ou se o juiz, no primeiro momento que ele entendesse que ele tinha alguma influência sobre aquilo ali, ou era da cidade lá, o desembargador ia decidir alguma coisa da cidade dele lá, não, peraí, eu prefiro não decidir porque aquilo é da minha cidade, né? Não poderia se envolver, ele se dizia impedido, né? E isso está baseado em lei. E agora nós vemos a coisa ao contrário, acontecendo justamente a liberação, né? Os ministros agora estão decidindo sobre a questão deles poderem fazerem decisões, inclusive de advogados ou escritórios de parentes. Eu não estou vendo um bom horizonte aí na frente, sabe? Érico, para finalizar, eu só queria saber a tua opinião sobre os moradores de rua, esse dilema que está acontecendo na cidade. Eu acho que gostaria de ter uma cidade onde não tivesse morador de rua, né? Eu acho que essa é a questão. Morador de rua é mais uma consequência de legislações ruins, né? Tá ligado ao tráfico de droga fortemente. A gente vê moradores de ruas que acabam indo para a rua por vários motivos, né? Vamos falar. Nós temos... perdeu o emprego e tal, casamento, né? Então tá com problema, tá sem de recurso e tal, acaba indo para a rua, tem um problema psicológico,
para a rua. Depois podemos falar que ele é um viciado, já tem um problema instaurado, crônico, né? Que tá lá. Ou então, de repente, pode ser um criminoso ali, né? Que esteja ali. Então são as 4, de repente, personalidades que a gente pode encontrar. As 3 primeiras, eles estão frágeis, estão fragilizadas, né? Eu diria que a primeira seria essa questão dele estar com alguma depressão ou estar sem emprego, né? A primeira e a segunda. Isso faz com que, se o traficante for esperto, ele vai usar esses caras e viciar eles, porque eles viciados são clientes. Esses clientes, tecnicamente aqui em Joinville, a parte social, ela foi aplicada na íntegra. O Tribunal de Contas fala isso. A gente faz o melhor trabalho possível nesse sentido para atender, né? Aqui lá atrás foi instalado um restaurante popular que eu jamais gostaria de ter no lado da minha casa, né? Porque naturalmente quem vai lá são essas pessoas que estão em situação de rua. É muito difícil isso, né? Tem outras situações, então é muito complexo, é bem difícil de resolver. Mas vamos imaginar que essas pessoas, eu preciso gerar emprego para ela. Joinville é pleno emprego. Tem assistência social tentando direcionar? Tem, né? Vamos para outra. Nós temos o pessoal com problema de depressão. Tem atendimento? Tem atendimento. Tem apoio? Tem apoio. Tem toda a condição. Então, mas tem o problema do viciado. Tem apoio médico? Tem apoio médico. Vamos tentar tirar ele, vamos tirar. É um pouco mais difícil. Porque aí aqui entra aquela questão também, que é outra situação que pega muito forte, a questão da internação compulsória e tal, né? E depois nós temos os ladrões que estão no meio ali daquela coisa toda, né? Se infiltram ali, né? Se infiltram ali. Então, assim, o problema não é de uma secretaria só, o problema é extremamente complexo. Joinville tem praticado todo o trabalho possível para fazer a diminuição, mas aí entra a lei federal, não existe restrição de área, né? Não é tão simples para você pegar um morador de rua que de repente ele venha para cá, vamos supostamente falar que ele seja de Curitiba. O senhor não tem trabalho, não tem emprego aqui, não tem residência, então tá aqui a passagem, só vai para Curitiba. Não pode fazer isso. Senão a justiça, né, vem aqui e diz assim, não, prefeito, o senhor não pode fazer isso. Então o que tu tem que fazer? Eu dei assistência para ele, paguei um atendimento à sua saúde, eu tentei gerar uma oportunidade de emprego para ele, atendemos as dificuldades dele, fizemos tudo isso, fizemos. A partir do momento que nós, a Prefeitura de Joinville, tem isso registrado, então aqui, vamos supostamente falar o Cláudio aqui passou por tudo isso aqui, passou. Tá, e qual é o problema dele ainda? Não, vício, né? Vamos lá. Então nós precisamos de um médico para dizer que ele precisa de um tratamento. Aí nós podemos falar numa internação compulsória. Agora pegar porque o cara está morando na rua, simplesmente dizer que nós vamos conseguir uma internação compulsória. Tem que passar pelos trâmites, como você falou, né? Isso não é possível. E isso realmente é um problema, não é um problema só nosso, da cidade de Joinville, é um problema geral, é um problema de todas as cidades. Nós fizemos agora, inclusive, uma comissão, essa comissão esteve circulando por várias cidades de Santa Catarina. Nós temos problemas homéricos aí em outras cidades, como Blumenau. Blumenau hoje tem mais moradores de rua que Joinville. Depois nós temos algumas cidades com benefício geográfico, né? Umas cidades um pouco mais afastadas e tal, que elas sofrem um pouco menos. Então, eu vou dizer o que para você? Joinville, uma cidade que está ligada na BR-101, grande circulação. Como é que a gente vai impedir dessas pessoas ficarem aqui? Fazendo a regra, seguindo a regra. E outra, cumpriu todos os requisitos, né? A prefeitura cumpriu com tudo o que tem que fazer, aí nós podemos chegar e falar, olha, desculpa aqui, eu usei o Cláudio, né? Cláudio, a partir de agora, nós vamos pagar uma passagem para tu ir embora, com a tua família, conversamos com a tua família, eles estão te esperando lá. Então existe um ritual aí, existe uma sequência de situações que precisam ser cumpridas antes de você poder mandar... Ainda bem que não tem Cracolândia, Joinville, né? Olha,
eu não tenho dúvida disso, né? A droga é algo que é bem pesado, é bem difícil para se gerenciar, tá? Estamos lutando para que não tenha, as forças de segurança estão atuando em cima disso, né? No final do ano passado ainda eu fiz uma provocação à comissão de segurança para que a gente fosse a Florianópolis conversar com o governador para requerer mais policiamento, mais polícia militar, policiais militares. O efetivo está abaixo da polícia militar aqui. Então, fomos até lá, na época conversamos com o comandante Pelosato, provocamos aqui as entidades de classe, foi CDL, a CIG, a JORPM, Conseg, a Comac, tivemos 5 vereadores lá, a vice-prefeita esteve lá, demonstramos os nossos números, os números de segurança no município de Joinville são muito positivos, fora o quê? Que eu não conhecia esse número, mas lá ele apresentou o tráfico de droga, morador de rua e furto. O que acontece com o furto? O furto é sem faca, sem arma, é aquele cara que vai lá e pega e rouba um negócio sem Exato. ninguém saber, né? Que é um dos grandes problemas. O que acontece? O furto está subindo, mesmo com muita gente não fazendo BO. Então o furto está subindo. Isso mostra que Joinville tem um restaurante popular, certo? A gente tem uma campanha dizendo assim, ajude de verdade, não dê esmola. Cada vez que se dá esmola, a gente está prejudicando o sistema. Então, o morador de rua aqui ele tem apoio, né, da rede municipal de saúde, tem apoio social, tem apoio de alimentação, né? Para que ele precisa roubar? Para comprar droga. Para comprar droga. Érico! É um ciclo muito difícil, mas a gente está atuando, está trabalhando em cima. Existe um projeto que está melhor que o nosso em termos de índice, que está se demonstrando. O índice está mostrando melhor que o nosso, que é o de Chapecó. Né? O Rodrigues lá, né? Mas aí vem a pergunta. Vamos colocar aquele sistema lá, aqui, esse aqui lá. Vamos ver qual que funciona melhor. Porque lá nós realmente temos uma questão geográfica que ajuda bastante eles lá. Né? Obrigado mais uma vez. Tá bom? Eu que agradeço. Nosso tempo urge, meu Deus, cara, não acredito. Mas é isso. E numa próxima videocast, você vem para falar mais assuntos, né? Tá e quem sabe da própria campanha que vai surgir por aí. Para mim é uma grande honra estar falando contigo, com o teu telespectador aí, com o teu ouvinte, tá? Eu estou sempre à disposição. O meu objetivo nesse contexto é fazer com que o sistema funcione melhor. A partir do momento que a gente tiver um sistema melhor, nós vamos ter que vamos se preocupar menos, né, em ajudar aí situações pontuais, tá? Então conta comigo, estou à disposição, sim. Se tiver alguma dúvida com relação a qualquer decisão que eu tomar na Câmara, se tiver qualquer situação nessa, quiser me chamar, eu venho aqui para poder como vocês falar. Fiscalizam o prefeito, nós vamos fiscalizar os vereadores, né? Tá, joia. Sucesso, né, pro Circulando. Valeu, moçada. Eu fico por aqui. Hoje foi com o Érico Vinícius Pereira, nosso vereador aqui na cidade de Joinville. Eu volto no próximo programa aí, Circulando, aqui no Joinville 360. Abraço a todos, até mais.